Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo e hoje no vídeo nós vamos falar sobre o socialismo real. O que é? Como aconteceu? Como funciona? E quais são as suas características do socialismo real? Não sai daí porque eu vou te entregar um bom conteúdo. Combinado? Bom, vamos lá. Bom, socialismo, como é, como funciona e quais são as suas características? Bom, como você sabe, o socialismo. Ou a pergunta que eu quero fazer primeiro: você sabe o que é socialismo? Se não sabe, já sabe. Fica aqui. Bom, a diferença entre os regimes econômicos e o modo de produção, como por exemplo o capitalismo, socialismo e comunismo, até aqui tudo bem? Você lembra quais são os países, né, de orientação política atualmente? Então fica aqui e você vai descobrir coisas maravilhosas para ir bem no Enem, ok? Bom, o que é o socialismo? Eis aí uma pergunta que não quer calar. Bom, é um sistema político e econômico que teve a sua ascensão entre os fins do século XVIII, né, e a primeira parte do século XIX, e que tem como essência o princípio da igualdade, ou seja, o sistema socialista ele é associado ao modelo marxista, mas não existe, né, só esse tipo de socialismo. Por isso que você vai ficar conhecendo agora principais características do socialismo e vá anotando aí para não esquecer. Bom, as principais características do socialismo são a igualdade, né, de divisão de bens entre a sociedade, o poder centralizado do Estado, né, ou seja, inclusive de controlar os meios de produção, a ausência de competição e lucro, a ausência de divisão de classes, ou seja, não existe burguês e nem tampouco proletário. Em resumo, o socialismo ele é contra os modos de produção privados, ou seja, a obtenção de lucro, a propriedade privada e a competição de mercado. Isso não existe dentro do socialismo. E você deve estar se perguntando, como funciona o socialismo? Pois bem, anote para não esquecer. Segundo as ideias socialistas, o poder ele é centralizado na mão do Estado e a população trabalharia normalmente, porém, em empresas estatais que fossem regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. Desta forma, o salário de todas as pessoas seriam praticamente o mesmo. Todos receberiam a mesma quantidade que seus vizinhos, parentes, amigos e outros. Ou seja, um outro ponto a destacar aqui para você entender é que não haveria diferenças sociais entre a comunidade. Os serviços como educação, saúde, transporte, né, também seriam de características de pública, né, ou seja, seriam trabalhos, serviços públicos, melhor dizendo. Mais uma outra questão, você está se perguntando, e como surgiu o socialismo? Fique aí que eu vou te explicar. Bom, as ideias socialistas, elas surgiram no final do século XVIII, eu falei, início do século XIX, e no contexto das implantações das grandes indústrias no período da Revolução Industrial que acontecia na Europa, especificamente na Inglaterra. E com a transformação da sociedade na sua dinâmica industrial, os operários, né, estavam trabalhando em péssimas condições, sem perspectivas de mudança, e foi neste contexto, ou neste momento, que pensadores socialistas começaram a surgir, né, e a imaginar aí, então, um regime político em que não existisse mais a desigualdade. Perfeito? Até aqui tudo bem? Continuando. Bom, e quais são as correntes do socialismo? Você tem aí o socialismo utópico. E o que significa socialismo utópico? Mais uma vez, anote aí para não esquecer. Bom, o socialismo utópico ele foi a corrente desenhada pelos primeiros pensadores socialistas como Rouvroy, Fourier e Owen. Né? Eles acreditavam na distribuição equilibrada de riquezas na construção de uma nova sociedade que surgisse a partir, né, de um modo pacífico e consciente. Esses pensadores eles tinham algumas ideias em comum, quais? Ser contra o individualismo, propriedade privada e também a competição, e justamente por isso não acreditavam em conflitos para se chegar, né, a esse sistema político, econômico, o socialismo utópico. Por isso que a palavra utópico, para você ter uma ideia, ela tem um significado de ser algo inalcançável, perfeito? Por isso mesmo, né, muitos pensadores consideram essa corrente do socialismo idealista, já que ele espera por condições ideais para aplicá-la, ou seja, nunca.
E o socialismo científico? Bom, já o socialismo científico, meu caro, ele também conhecido como marxismo, era contra essa idealização e acreditava que a participação dos operários na implantação do sistema político e econômico era muito importante. Então, para essa corrente, criada por Karl Marx e Engels, a transformação deveria vir de dentro, né, do grupo de proletários, que são os operários. Então, uma de suas características é justamente que essa diferença em relação ao socialismo utópico, que, ou seja, é considerar essa reforma proletária a partir da luta de classes, né? De um lado burguês e de outro lado operários. Então, aí um choque de ideias, de pensamentos. Então, quando dizemos luta, é literalmente, né? Ou seja, Marx falava em pegar em armas e buscar então uma divisão de bens materiais mais igualitária. Então, você deve estar aí se perguntando do outro lado, e quais são essas classes? Para o socialismo científico, né, existem apenas duas classes. E quais são? A burguesia e o proletário. Burguesia, anota aí para não esquecer, os donos dos meios de produção considerados exploradores. Proletários, operários, considerados os explorados. E o socialismo real que dá título a este vídeo aqui, a esta videoaula? Bom, por fim, o socialismo real foi aquele implementado, né, em vários países, como Cuba e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviética, URSS, por exemplo, né, e recebeu esse nome por ser o socialismo de fato implantado e para, né, fazer sentido no dia a dia. Né? Algumas características foram então adaptadas e colocadas em prática. E um exemplo dessas práticas é a centralização do poder nas mãos de um único partido de orientação socialista, né? Ou seja, o PC russo, Partido Comunista Russo. E quais são os países considerados socialistas hoje, por exemplo? Você saberia citar um? Se você falou Cuba, sim, Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, Laos. E quais são os principais autores do socialismo para você não errar por aí? Para entender, você precisa, no mínimo, citar um, né, pensador. Você pode dizer sem problema não, sem medo, Charles Fourier, Robert Owen, Karl Marx e assim por diante. O Rouvroi, né, Claude-Henri de Rouvroi, né, mais conhecido como Conde de Saint-Simon, ele defendia a unificação, né, da Europa muito antes de existir a União Europeia. E naquele contexto, né, de primeira revolução industrial, o francês acreditava então que a indústria deveria ser útil à vida, ou seja, ele era um utilitarista. E o Fourier? Bom, Fourier ficou conhecido, né, por ser um dos primeiros a pensar o cooperativismo. Ele não concordava em enxergar tudo sob a ótica econômica, ele era contra o capitalismo, o liberalismo, a extrema, né, urbanização, o casamento e, inclusive, era contra perdão, a monogamia. E o Robert Owen, né? Ele também era responsável por incentivar o cooperativismo. É importante estudar a obra desse camarada, do Owen, porque ele tinha uma vida na indústria, mas não deixava de pensar jamais nas condições de seus operários. Então ele propunha uma reforma não só no trabalho, como na vida das pessoas, por exemplo. Né? Ou seja, a partir de mais educação. Sim, educação. E aí sobrou o último, Marx. Perdão. Um dos mais conhecidos, né, pensadores socialistas, Karl Marx, que acreditava que para o socialismo acontecer era preciso ter uma luta de classes, ou seja, a chamada Revolução Operária. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, a diferença entre o socialismo, o capitalismo e o comunismo, você ficou conhecendo, né? Está conhecendo até agora o momento. O capitalismo é um sistema econômico social adotado na grande maioria dos países atualmente que tem como base os meios de produção, privados, logicamente, e o trabalho assalariado e as atividades com fins lucrativos. E neste caso, é cada um por si. Sim, esse é um conceito aí oposto ao socialismo, né, que prega o fim da divisão da sociedade de classes e com uma forte presença do Estado. E o socialismo, o que é? Anota para não esquecer.
é um sistema, né, econômico e social baseado no fim dos meios de produção privados e na centralização do poder, né, nas mãos do Estado. Com o sistema socialista, por exemplo, a renda, né, torna-se igualitária e indiferente da função e acaba se com a divisão de classes, ou seja, dentro do socialismo não há aquela desigualdade social como nós encontramos no sistema capitalista. E o comunismo? Bom, o comunismo é uma questão diferente, ou seja, é um sistema socialismo é uma coisa, capitalismo, comunismo é outra coisa. Tudo bem? Bom, comunismo é um sistema econômico e social um pouco diferente do socialismo, porque ele acredita no fim do Estado, já que ele pode estar a serviço de algum grupo de interesse específico e nos meios de produção de forma coletiva. Então, neste caso, todos, né, vivem em função de todos, sem a centralização do poder no Estado, como é o caso do socialismo. É isso? Bom, se você achou esse conteúdo, esse resumo do socialismo interessante, eu peço que você já deixe o like aí, inscreva-se no canal, né? Você ficou sabendo o que é o socialismo, como surgiu, quais são as suas características, quais as diferenças entre outros regimes políticos, né? Então, está na hora de você, então, dar o like e inscrever-se no canal, compartilhe esta videoaula com mais pessoas, tá bom? O professor Oswaldo fica por aqui, eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau!